Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro, da Universidade de Brasília. Esse é o vídeo de número 3, do tópico 5 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre esse tópico, falamos sobre árvores de dados. Em especial nesse vídeo vamos falar sobre as operações de busca e inserção na árvore binária de busca, na nossa BST. Muito bem, a operação de busca, ela é justamente, né, é definido como eu tenho um valor K, uma chave K a ser pesquisada entre as chaves nos registros armazenados dentro da minha árvore de busca binária, e aí eu vou fazer uso da propriedade BST para dispensar, digamos assim, descartar nós dentro da minha árvore a pesquisar. É isso que vai me dar justamente depois uma eficiência no processo de busca na hora que a gente fizer a análise do custo computacional da busca. Então, como a gente sabe que a árvore é uma BST, então ela obedece aquela propriedade de para qualquer nó os seus descendentes à esquerda são menores e os descendentes à direita são maiores ou iguais, eu posso justamente fazer a pesquisa e fazendo a pesquisa por meio da comparação da chave com K, decidir se a chave for maior do que K, eu vou para os elementos que estão à esquerda daquele nó em pesquisa. Caso a chave seja menor do que K, ou seja, K é um elemento maior que eu estou pesquisando, eu vou para os elementos à direita, a subárvore direita, que tem valores maiores do que a chave para pesquisar. Então veja que a cada comparação de K, o elemento a ser pesquisado, com a chave de um nó, eu descarto pelo menos uma subárvore nessa comparação. Então eu vou podando elementos da árvore que não vão ser necessários de serem comparados. Então aqui vocês podem ver uma animação mostrando esse processo acontecer. Então eu começo pelo nó 15, estou pesquisando aí no caso o 6, desculpa, o 7, né, na verdade, e aí, né, vou até repetir, vamos voltar aqui, executar mais uma vez o vídeo para acompanhar com mais calma. É o 7 que está sendo pesquisado, então pesquiso com o 15, vejo que o 7 é menor, por isso vou para a subárvore da esquerda, comparo com o 6, é maior, vou para a subárvore da direita e veja, finalmente encontro o nó 7 que estava sendo pesquisado. Então, o processo de busca ele vai se repetir, reparem, até uma das duas condições acontecer. Você comparar e obter a igualdade, né, o elemento K é igual à chave, ou você chega num nó que não tem descendentes, ou no caso você vai para um descendente inválido, ou seja, chega, né, a um ponteiro vazio ali para um nó. E né, essa consideração é importante a gente guardar e lembrar, porque vai ser usada na implementação. E aí está justamente a implementação do método de busca dentro da nossa implementação da classe BST. Então esse método se chama search. Repare daí que eu tenho aqui dois parâmetros. Eu tenho o elemento que eu quero pesquisar, que é EL. Eu tenho o ponteiro para a raiz da subárvore em que eu estou pesquisando esse elemento EL. EL é passado como referência e const. Nós vamos falar do modificador const daqui a pouco no slide seguinte, então não se preocupem com ele agora exatamente, porque eu tenho um modificador const para o parâmetro EL e eu tenho esse modificador const aqui, né, logo depois do cabeçalho da função, né, o membro da classe. O que seria isso, nós vamos ver daqui a pouco no slide a seguir. O que importa agora, então, é a gente, para um dado nó raiz da árvore, eu quero pesquisar se esse elemento EL está presente, e eu vou fazer essa pesquisa enquanto o meu nó não for vazio. Então, eu repito, né, o percurso dentro da árvore, enquanto o meu nó P não é vazio,
E aí eu vou fazendo a comparação. Repare, eu comparo primeiro, se o elemento foi encontrado, se EL é igual ao atributo EL do nó apontado por P, opa, encontrei, aí eu retorno o endereço desse elemento. Então veja que essa pesquisa ela retorna endereço para T, é o ponteiro para T justamente para retornar o endereço. Mais uma vez a ideia é de você evitar cópias desnecessárias aí de dados, de registros de um método para outro. Caso eu não tenha encontrado o elemento naquele nó apontado por P da minha árvore, aí eu vou ter que caminhar para baixo na minha árvore. Então eu vou fazer a comparação explorando a propriedade BST. Eu vou aqui justamente olhar para a minha subárvore à esquerda, se o elemento pesquisado é menor que o atributo L do nó apontado por P. Então aí eu caminho à esquerda, então faço a atualização do ponteiro P de P passa a receber P left, ou seja, ele recebe o endereço do seu descendente à esquerda. E caso contrário, se for maior ou igual, no caso igual já está descartado aqui em cima, né? Se for maior, eu vou caminhar à direita, eu vou justamente fazer o P receber o descendente à sua direita, o endereço do nó que descende aquele nó corrente à direita. Bem, agora esclarecendo então a questão da declaração const, como vocês viram. Essa declaração ela tem duas utilidades em C++. Se eu estou fazendo essa declaração em variáveis ou parâmetros de funções, argumentos, isso quer dizer que aquela variável ela não pode ser alterada dentro daquele escopo. Então, voltando aqui, né? Quando eu digo então que o parâmetro EL é constante, apesar dele estar sendo passado por referência, vejam só, isso me protege de eventualmente escrever um código aqui que tente modificar esse parâmetro EL, porque com a declaração const, o compilador, se houvesse alguma tentativa de modificação aqui dentro do escopo, o compilador reclamaria e diria que você está desobedecendo a regra de o parâmetro EL ser uma constante. Então, o const aqui é uma proteção pelo fato de você estar tendo que passar o parâmetro por referência, e a gente está passando por referência, na verdade, aqui, para evitar de novo também passagem de valores e cópias de registros. Imagine que esse tipo T, que está sendo armazenado de uma árvore binária, é um registro muito grande de informação, sei lá, megabytes de informações que você está guardando em cada nó de árvore, até gigabytes de informação. Então, se você não trabalha com passagem aqui por referência, você teria cópias de quantidades muito grandes de dados na hora da invocação dessa função membro. Então, é por isso que a gente está trabalhando aqui com referência. Então, esse é o primeiro uso da declaração const. Agora vamos entender, desculpa aqui, o segundo uso da declaração const aqui, que é esse const aqui após o cabeçalho da minha função search, função membro search. Então, quando eu faço esse uso após a declaração de uma função, aí significa que a função não pode alterar nenhum membro da classe. É como se eu estivesse daí fazendo uma proteção daquela função contra os atributos do objeto associado àquela função membro. Então, o que eu estou fazendo? Também, de novo, é uma salvaguarda para eventualmente nessa função de pesquisa eu alterar algum atributo aqui da classe BST, como por exemplo o atributo root. Então, isso serve, digamos assim, como uma proteção, mais uma vez, para se você sabe de antemão que isso aqui é uma função membro da classe, que só vai consultar os atributos os membros daquela classe, você já define ela como const para que se por acidente haja alguma modificação aqui, o compilador vai verificar isso e vai te alertar. Então, essa é a razão ali das declarações const dentro da implementação da minha função de busca. Bem, como é que fica daí o custo computacional da busca, que a gente tem, né, digamos assim, antecipado aí desde o começo desse tópico como um dos trunfos do uso de uma árvore BST. Bem,
a gente viu agora o método iterativo, mas é possível fazer o método recursivo de busca, depois falaremos disso mais para frente, ao longo do tópico. Independente, né, de ser por recursão interativa, o que é fato é que o caminho vai ser da raiz, a busca, a pesquisa vai de um elemento da raiz até uma determinada folha, seja uma folha que está no nível do elemento a ser pesquisado, ou seja, porque você atingiu uma folha, é, pois não encontrou aquela árvore, não encontrou, desculpa, aquela árvore, não encontrou uma chave que equivalha àquele elemento K que você está pesquisando, tá? Então, o pior cenário possível é você caminhar até uma folha que está no máximo nível, que é a altura da árvore, porque não encontrou, né, aquele elemento K pesquisado não existe dentro da árvore. E aí, então, adotando o cenário de pior caso como cenário de custo computacional, a gente pode entender, então, que o custo vai ser proporcional a essa altura. Se eu determino, então, h como sendo o valor dessa altura, o custo vai crescer linearmente com essa altura. Então, uma operação de busca numa árvore tem complexidade assintótica Ozão de H, e depois a gente vai ver que esse H tem uma relação com o número de nós, mas isso depende de uma propriedade de árvore que é a propriedade de balanceamento. Falaremos disso também ao longo desse tópico. E aí, quando a árvore é balanceada, esse custo computacional que é linear com a altura passa a ser log linear com logarítmico, perdão, com o número de nós, o que é muito interessante. Mas isso também fica um pouco mais para frente. O que importa então agora é saber que o custo da busca ele é proporcional diretamente, né, linearmente proporcional à altura da árvore. Então, quanto mais profunda é sua árvore, mais pesada vai ser o processo de busca. O ideal então é tentar justamente não ter uma árvore com uma altura tão grande ou com um certo equilíbrio, é o que a gente vai ver, como eu falei, mais para o final do tópico. Bem, e como é que daí agora a gente trabalha a questão da inserção numa árvore binária de busca? A inserção na BST ela pode ser vista como uma busca mal sucedida. Por que eu estou falando isso? Pensem que se eu quero inserir um elemento, onde ele existiria dentro da árvore, onde ele estaria disposto dentro da árvore caso ele já estivesse presente, ou seja, se eu não precisasse inseri-lo. Bem, eu descobriria isso fazendo uma busca por ele. Então, essa ideia está atrelada ao algoritmo de inserção, ou seja, se eu vou inserir um elemento, eu tenho que colocá-lo numa posição que é adequada e que eu localizaria ela usando a propriedade BST. Então, aqui, né, nessa figura vocês podem ver essa ideia sendo posta em prática. Por exemplo, se eu quero inserir o elemento 4, caso eu fosse pesquisar o 4, ele deveria estar aonde em relação ao 15? Bem, ele deveria estar à esquerda. Se eu fosse inserir o elemento 20, em que posição ele deveria estar em relação ao 15? Ele deveria estar à direita. Então, é por isso que o elemento 20 é inserido à direita. Se eu for inserir o 17, eu pesquiso onde ele deveria estar. O 17 está à direita de 20, à direita de 15 e à esquerda de 20. Então, aqui eu encontro a posição para inserir o 17. E assim por diante. Então, a inserção pode ser vista como uma busca em que eu encontro a folha que será o pai daquele elemento que eu quero inserir. Então, esse é o ponto crucial. Eu encontrar o pai, o nó folha, que será pai daquele elemento que eu quero inserir, e aí sim eu crio o meu nó e vinculo ele a esse pai. Tá aí então um exemplo disso, eu estou querendo fazer a inserção do 21.
Então, o 21 é maior que o 15, que é menor, por sua vez, que o 23, e que é maior do que o 18. Então, vejam, eu descobri que o nó que tem que ser pai do meu 21 na árvore é o nó 18, e a partir desse nó 18 eu crio o meu nó 21 e vinculo o nó 18 a ele por meio do ponteiro right, né, do atributo right do nó 18. E assim eu fiz a inserção com sucesso dentro da minha árvore. Bem, vamos parar esse vídeo por aqui para no próximo vídeo fazer um exercício guiado. Vamos no próximo vídeo justamente fazer então a implementação da operação de inserção do método da função membro insert da classe BST, tomando, claro, inspiração na implementação já feita do método search, ok? Então faremos isso no próximo vídeo, vamos brincar um pouco com o código, com a implementação, para entender um pouco mais a respeito da implementação da inserção e a sua relação com a operação de busca na árvore BST. É isso aí, até o próximo vídeo.